Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luciana Caldas Etum, sou médica veterinária, trabalho no IDAF do Espírito Santo, na subgerência de epidemiologia e análise de risco. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise de hubs que a gente faz aqui no Espírito Santo. Antes disso, eu gostaria de agradecer à equipe do AGED, a Margarida e o professor Xavier pela oportunidade de fazer o curso, pelo curso e pela dedicação. Vamos começar agora. Espero que dê tudo certo. Eu não vou ficar na câmera, não. Vai ser só voz mesmo. Porque senão eu vou ficar mexendo demais, vocês vão se distrair. Eu geralmente me distraio quando fico numa câmerazinha, tá bom? Toda vez que a gente fala de teoria dos grafos, né, a gente fala do Leonhard Euler. Leonhard Euler dizem que é o pai da teoria dos grafos, porque lá na cidade dele, desse nome impronunciável, Königsberg, tinha 7 pontes. E todo mundo se questionava se era possível passar pelas 7 pontes sem repetir nenhuma. Aí ele pegou as pontes, transformou essas pontes em vértices, né, em pontos, transformou as ruas em linhas e fez o primeiro grafo provando que não tinha como passar pelas 7 pontes sem repetir nenhuma. Quando procurei na internet o significado de hubs, o que melhor se encaixava era parte central e mais importante de algo. Pelo que eu entendi, a palavra surgiu naturalmente para designar estações de trem, de ônibus e aeroportos, que eram destino de várias rotas, que dali se partia também para várias outras rotas. Então, os hubs seriam aqueles mais movimentados, que chegavam mais, que saía mais. Na informática, quando temos o roteador com várias portas de saída para dividir a internet entre vários computadores, a gente também fala que é um hub. Então, poderíamos dizer que hubs é algo que é destino e origem de muitos caminhos. E quanto mais ligações tem esse hub, mais importante ele se torna na rede do metrô, do ônibus, nos aeroportos, na rede da internet. No nosso caso, que é trânsito de animais, o que seriam esses hubs? Seriam as propriedades mais importantes na rede de trânsito animal, aquelas que compram mais e vendem mais gado, principalmente de diferentes propriedades, diferentes origens e diferentes destinos. Se ela compra de outros estados, países ou participam de eventos, isso pode aumentar mais ainda a importância daquela propriedade ou daquelas propriedades na rede de trânsito animal do estado. Mas como que eu vou fazer para encontrar essas propriedades? Usando a teoria dos grafos, a gente pode transformar as propriedades em nós e a ação de transitar com o animal em linhas, em setas, como o nosso colega Euler, se eu não estou enganada, fez com as pontes. A seta vai indicar a saída do animal da propriedade e a chegada do animal na outra propriedade. Mas por que é tão importante assim encontrar essas propriedades hubs? O trânsito de animais entre propriedades é uma das principais causas de introdução, transmissão e disseminação de doença entre animais. Quando identificamos essas propriedades hubs no nosso trânsito de animais do estado, podemos fazer vigilância direcionadas para essas propriedades, mas também podemos direcionar a vigilância para as propriedades que emitem GTA para essa propriedade e para as propriedades que recebem animais dessas propriedades. Essas vigilâncias, inclusive, vão ter ações diferenciadas, porque essas propriedades têm características diferentes de manejo, de perfil produtivo. Vamos falar agora de alguns conceitos da teoria dos grafos. Na teoria dos grafos, a propriedade, que é simbolizada por um vértice, por esse círculo, vai adquirir alguns valores, que seria o grau de entrada e o grau de saída, entre outros que a gente vai ver. O grau de entrada de uma propriedade seria de quantas propriedades diferentes essa propriedade recebeu animais em determinado tempo, primeiro semestre de 2021, o ano de 2020. O grau de saída de uma propriedade seria para quantas propriedades diferentes essa propriedade emitiu GTA de animais. O grau de uma propriedade já seria a soma do grau de entrada e do grau de saída. O início de tudo geralmente é uma planilha do Excel gerada do nosso sistema. Aqui, cada linha é uma GTA, mas não precisa se preocupar com isso, porque o GEF ele transforma em grau de entrada e grau de saída da propriedade. Você pode mandar a planilha do jeito que ela está aqui, cada GTA é uma linha, que ele vai entender. Só que você precisa fazer duas mudanças. Você precisa colocar na origem a palavra source, seja o que Deus quiser, a pronúncia,
e no destino a palavra target. Então eu mudei código de propriedade de origem, código de propriedade de destino. Não estou usando peso, não vou usar peso da quantidade de GTAs entre as propriedades e não vou usar o peso dos animais. Posso usar? Posso. Posso usar um peso e lá tem essa possibilidade, ele até mostra a quantidade de GTAs entre as propriedades. Ele até pergunta se você quer usar peso nas setas. Eu costumo deixar as setas mais grossas quando tem mais GTAs entre duas propriedades. Visualmente fica legal, mas eu não uso para dar grau de entrada e grau de saída, tá bom? Então vamos continuar. E esse é o programa que eu uso, o GEF 0.9. Eu uso porque ele é fácil e rápido. Eu pego a planilha, lanço nele e ele já me dá a planilha do jeito que eu quero. Os desenvolvedores eu acho que não vão mexer mais nele. Ele é um programa de 2017, 2018, ainda funciona perfeitamente, mas eu já estou olhando outros, porque logo eu acho que ele vai parar, vamos dizer assim, né? A tecnologia ela vai avançando e o programa ele vai ficando para trás. Mas enquanto eu conseguir, eu vou usar o GEF. O que acontece depois que a gente manda a planilha para o GEF? Primeira coisa é que ele vai identificar a origem e o destino, que a gente indicou na coluna. A gente vai ter que escolher um algoritmo. E um desses algoritmos é o Force Atlas. Tem um 1 e tem um 2. Eu costumo usar o 2. O que esse algoritmo faz? Ele trabalha com a atração. As propriedades que são mais relacionadas entre si, elas se aproximam, e as propriedades que não são muito relacionadas, elas se afastam da rede de trânsito. Então, isso que você está vendo é uma rede de trânsito muito condensada, que é a do Espírito Santo. Existe muita relação entre as propriedades do Espírito Santo. Esse halo aí em torno da rede principal do estado são aquelas propriedades que quase não guiam, ou guiam um pouquinho entre elas. Elas fogem da rede principal do trânsito do estado. Elas também são importantes, porque às vezes a gente descobre alguns probleminhas nessas propriedades. São propriedades muito isoladas, elas não guiam muito, elas guiam só entre elas, propriedades que ficam guiando continuamente uma para outra. Isso a gente consegue ver pelo GEF. Mas vamos nos concentrar na principal rede de trânsito, que é essa densa aí no meio. Aqui eu dei um zoom no trânsito principal do Espírito Santo para mostrar que as bolinhas, né, que são as propriedades, os nós, elas têm tamanhos diferentes e cores diferentes. Por quê? O tamanho, eu vou lá no GEF e falo, quanto maior o grau de entrada, maior é o tamanho da minha propriedade. Então, as propriedades que estão representadas como uma bolinha grande é porque tem um grande grau de entrada em relação às outras. Já a cor, eu escolhi uma medida de centralidade chamada modularidade. Essa medida de centralidade, ela trabalha com clusters, também relaciona propriedades. Isso quer dizer o quê? As propriedades que têm a mesma cor, elas estão relacionadas também entre si. Então, quando você vê propriedades próximas uma da outra e com a mesma cor, é que a relação entre elas é mais forte. Elas não necessariamente emitem muitos GTAs umas para as outras. Em relação a toda a rede de trânsito, essas duas propriedades têm uma relação forte. Geralmente elas emitem sim GTA uma para a outra, mas não é apenas isso. Aqui é para reforçar o que a gente já falou, que a proximidade e as cores mostram uma relação maior entre essas propriedades na rede de trânsito. E é uma avaliação relacional do algoritmo. Nem sempre quer dizer que elas estão fortemente ligadas pela emissão de GTA uma para outra. Elas podem estar fortemente ligadas pelas relações das propriedades que elas são relacionadas. Como são dois algoritmos, às vezes a gente tem situações que temos duas propriedades muito próximas uma da outra, mas com cores diferentes. Quer dizer, elas, por um algoritmo, são muito relacionadas. Pelo outro, elas pertencem a clusters diferentes, a redes de trânsito diferentes. Isso é importante para a gente ver elos entre redes de trânsito mais densas. Aí tem uma imagem de uma propriedade que tem um grau de entrada muito grande em azul e outra propriedade com um grau de entrada grande também em rosa. Elas têm cores diferentes
porque elas pertencem a clusters diferentes de acordo com a modularidade. Mas, de acordo com o Force Atlas, o algoritmo de atração, elas têm uma relação mais forte. Isso pode ser importante quando a gente vai analisar a disseminação da doença. Como que essa doença entrou numa rede de trânsito, foi para uma outra localização. Até aqui, a análise foi muito visual, mas é muito difícil você trabalhar com análise visual, vendo cor, proximidade, tamanho do círculo. Mas o GEF, ele traz uma planilha. Essa planilha, inclusive, pode ser exportada em formato Excel, com todos os valores de centralidade, grau de entrada, grau de saída, inclusive com ponderação, para quem quiser usar ponderação. E quais seriam as propriedades hubs? O que aqui a gente considera propriedades hubs? Aquelas propriedades que têm um alto valor de grau de entrada e as propriedades que têm um alto valor de grau de saída. Na prática, são atribuídos os critérios de risco relacionados à rede de trânsito para a febre aftosa e registrados no nosso sistema as propriedades que têm um alto grau de entrada, um alto grau de saída e aquelas que coincidem, que têm um alto grau de entrada e têm um alto grau de saída. Isso é feito a nível municipal. A análise que a gente faz posteriormente à geração da planilha, ela é muito simples. A gente pega a coluna grau de entrada e classifica do maior para o menor. Pega a coluna grau de saída e classifica do maior para o menor. A propriedade que coincide é uma propriedade que tem um alto grau de entrada, um alto grau de saída. A propriedade pode ter só um alto grau de entrada, geralmente ela é uma propriedade de engorda terminação, ela não manda para outras propriedades, o destino final é o abate, ou pode ser uma propriedade de recria, que tem uma alta movimentação de entrada e uma alta movimentação de saída também. Apesar do que possa parecer, é uma análise simples, onde eu pego uma informação que é quantitativa e transformo numa informação qualitativa para o campo. Eu já tinha tentado antes fazer alguns cálculos em relação à porcentagem, quartil, moda, mas esse ano eu fiz algo mais simples mesmo. O produto final foi uma comunicação interna para cada UVL. Nessa comunicação interna tinha uma listagem de propriedades de cada município daquela UVL. Além do número da propriedade, tinha também uma avaliação preliminar do risco. Por que preliminar? Porque, além da análise realizada na subgerência de epidemiologia e análise de risco, teria que ter uma análise na própria UVL dessa propriedade. A análise, ela pega todo o trânsito. Ela pode ser do ano, do semestre. Se uma propriedade teve uma característica de receber muita GDA durante determinado tempo e agora ela não recebe mais, ou por algum motivo ela está inativa, não tem mais animais, ela não vai mais fazer parte dessa lista de prioridades de vigilância, né? Além da informação do código de propriedade e da avaliação preliminar de risco, também tem a importância preliminar. A importância preliminar é dado classificando pelo grau de entrada, do maior para o menor. As propriedades que têm um grau de entrada maior, elas ficam em primeiro, mas depois a gente avalia também as propriedades que têm um grau de saída maior. As propriedades que têm um grau de saída maior também entram nessa lista. Mas, se a propriedade tem um grau de entrada grande e um grau de saída grande, o que a gente faz? A gente dá mais importância a ela, então elas ficam em primeiro. É uma propriedade que tem entrada e saída de GTA de diferentes propriedades. Lembrando que essa avaliação é por município. Então, quando eu falo que a propriedade tem entrada e saída de GTAs de diferentes propriedades e ela tem uma importância preliminar 1 em Laranja da Terra, quer dizer que de Laranja da Terra ela tem uma importância maior do que as outras. Isso quer dizer o quê? Em relação a uma análise estadual, pode ser que essa propriedade esteja lá embaixo na classificação e tenha outras propriedades que estariam acima dela, inclusive outras propriedades que estariam acima dela e que não foram selecionadas, porque essas propriedades se encontram em UVLs, em municípios, em regiões que têm muitas propriedades, que têm muitas entradas de GTAs de diferentes propriedades, muitas saídas de GTAs de diferentes propriedades, muitas propriedades com outros critérios de risco que intensificam, que dão mais significância a essa propriedade e colocam elas como prioridade na vigilância. Porque aqui eu estou falando da vigilância baseado só no trânsito. Mas existem outros critérios que vão ser avaliados na hora de selecionar as propriedades para realizar vistorias, para realizar o direcionamento da vigilância da doença.
E como que a gente tenta minimizar esse problema? É colocando mais veterinário nessas UVLs que têm mais propriedades com critérios de risco. Mas acontece que, às vezes, com essa estratégia de colocar 2, 3 médicos veterinários numa região que tem mais propriedades com critérios de risco, outras UVLs elas ficam sem médicos veterinários. Junto com essa relação, também foi enviada uma orientação quanto às ações que iam ser realizadas nas propriedades. Nas propriedades que têm muita entrada de GTA, de diferentes propriedades, deveria ser realizada uma vistoria de rebanho, uma vistoria geral de rebanho e inspeção dos animais. Aqueles animais suscetíveis para a febre aftosa, né? Porque foi voltado mais para a febre aftosa. Além disso, realizar uma conscientização do produtor quanto à notificação. Por que notificação? Eu frisei a notificação. As propriedades que recebem muitas GTAs de diferentes propriedades são propriedades mais vulneráveis. Geralmente a gente se refere a essas propriedades como propriedades com maior probabilidade de encontrar um animal sintomático. Quer dizer, se a febre aftosa aparecesse no Espírito Santo, possivelmente seria uma propriedade com características de alta entrada de GTA de diferentes propriedades. E o fato de eu falar aparecer está mais voltado para a detecção dos sintomas. O produtor ver os sintomas nos seus animais e notificar ao IDAF. Por essa razão, uma das orientações que a gente passa ao médico veterinário para ser realizada nessa propriedade, além de vistoria geral de rebanho, inspeção de alguns animais, é conscientizar o produtor que é necessário notificar caso apareça qualquer sintoma vesicular nos seus animais. É a principal atividade na propriedade. Vai fazer vistoria no rebanho? Vai. Vai abrir boca? Vai inspecionar os animais? Vai. Mas esse produtor, ele precisa ser sensibilizado, ele precisa ser conscientizado que qualquer sintoma vesicular, qualquer suspeita que o animal está com uma vesícula, uma lesão na boca ou nas patas, notificar ao IDAF. Antigamente a gente orientava a falar de todas as doenças com o produtor, mas a gente quer mudar isso. Vai ter uma reunião agora dia 22, vai ter um manual de vigilância ativa, que vai orientar o médico veterinário para que seja feita ações específicas do programa de saúde animal quando foi uma propriedade que tem os critérios de risco daquele programa de saúde animal. Tem que direcionar. O produtor, ele não tem ninguém tem, né? Um computador na cabeça que vai conseguir absorver todas as informações de todas as doenças, de todos os programas, todos os sintomas. É igual a gente também. A gente tem o mesmo problema. Quem trabalha na área de epidemiologia sabe. E tem mais problemas ainda, porque a gente tem que ler, entender legislações de todos os programas de saúde. De vez em quando a gente apanha, porque a gente está lá numa legislação de 2005, aí o colega, não, isso já mudou, BNSA. Eu vou finalizar só mostrando alguns exemplos do GEF. Pode parecer que é só visual, mas tudo que você vê visualmente, você pode gerar uma planilha. Todas as análises visuais do GEF podem ser associadas a uma planilha de Excel que você vai exportar dele e vai trabalhar. Então vamos aos exemplos. Trânsito de bovinos e bubalinos entre propriedades rurais, grau de entrada maior que 50. Aí a gente vê todas as propriedades do estado que participam do trânsito, né, do estado, que receberam mais de 50 GTAs durante o ano de 2020. Inclusive, a gente pode perceber que algumas são relacionadas diretamente e indiretamente, pertencem aos mesmos clusters ou elas são próximas umas das outras. Lembrando que essa proximidade não é geográfica, ela é calculada por um algoritmo de atração. Quanto mais próximas as propriedades, mais relacionadas elas são entre si de acordo com esse algoritmo. No GEF, a gente pode filtrar relações. O que eu fiz? Eu filtrei todas as propriedades que se relacionam com a propriedade que tem o maior grau de entrada do estado. Aquela propriedade verdinha ali, com a bolinha bem grande, é a propriedade que mais recebe GTAs de diferentes propriedades no estado todo. Isso foi do ano de 2020.
E ela se relaciona com todas essas propriedades. Se eu não estou enganada, com mais de 200 propriedades. É um relacionamento direto. Isso quer dizer o quê? Ou ela está recebendo GTAs dessas propriedades, ou ela está guiando para essas propriedades. No primeiro quadro, é a rede de trânsito com relacionamento direto e indireto de segundo grau, vamos dizer assim. Com o segundo vizinho também, eles usam muito esse termo, vizinhos, com a propriedade de maior grau de entrada do Estado. É aquela mesma propriedade que a gente viu no slide, não é slide, né, mas na imagem anterior do vídeo. A única diferença é que aí tem as propriedades que elas se relacionam diretamente e as propriedades que são relacionadas com essa propriedade que ela se relaciona diretamente. É um relacionamento direto e indireto até o segundo nível. Eu já conheço essa propriedade faz uns 4 anos, porque ela sempre é destaque nas análises de trânsito, sempre. Ela pertence a um comprador de gado que manda, né, para abate. Ele compra gado de tudo quanto é produtor, da região, de longe. Ele concentra todo esse gado lá e vai sendo abatido. É um fluxo muito rápido. Às vezes, quando você vai na propriedade, tem pouquíssimo gado lá. O gado não fica na propriedade. Ele compra e vende, compra e vende, compra e vende direto para o matadouro. Uma vez ou outra, ele vende por uma propriedade. Nessa propriedade, o nome dela é Papagaio. Essa propriedade Papagaio, a gente insiste com os colegas que vá nessa propriedade, converse com o produtor, oriente o produtor em questão da aquisição dos animais, de vacinação, mas principalmente de notificação. Principalmente de notificação. Se a gente identificasse um foco de febre aftosa na papagaio, e pior, se fosse identificado com atraso. Olha a rede de trânsito, gente, dessa propriedade. Imagina rastrear de onde veio o animal. A gente entraria no GEF, filtraria essa propriedade, filtraria o trânsito dela por data. Tem como fazer isso, tá? É só falar que o grafo é dinâmico. A gente consegue fazer as planilhas por mês, por data, por intervalo. A gente consegue até fazer uma animação com as setas e as propriedades no GEF. Eu ia gerar essa planilha aí com todas as propriedades que se relacionam com a propriedade papagaio e com todas as propriedades que se relacionam com as propriedades que relacionam com a papagaio. Isso pelo menos ia me dar um rumo inicial. No outro exemplo, a gente mudou um pouco a configuração do GEF e deixou o círculo maior quanto maior fosse o grau de saída. Até agora, todo círculo maior é relacionado ao grau de entrada. Esse círculo maior é relacionado ao grau de saída, esse roxinho, né? E todos os relacionamentos que ele tem. Ele ficou meio estranho assim mesmo, um círculo grande e um monte de círculo pequenininho em volta. O que é isso? É uma propriedade de cria. Essa propriedade, ela é de matrizes e ele vende os bezerros para outras propriedades. Quando a gente analisou o trânsito de forma dinâmica, não estática, deu para perceber que esse produtor ele tem 2 momentos no ano que ele guia praticamente tudo que ele tem que guiar e depois ele para. Então, quando a gente analisa estaticamente no final do ano, o trânsito do ano todo, a impressão que dá é um espelho, né? Você olha e fala, olha o tanto que ele guia. Mas quando você analisa o grafo, né, de forma dinâmica, você percebe melhor essa questão temporal. Eu vou falar agora dos cuidados que a gente deve ter. Primeiro, a gente deve conhecer a nossa rede de trânsito. Por quê? É uma rede dirigida, mas ela também é dinâmica. E a gente acaba trabalhando com ela de forma estática. E isso pode causar algumas
divergências, alguns viés na hora que você vai selecionar as propriedades para fazer vigilância. Você pode chegar no momento que não tem gado na propriedade. Segundo, a gente precisa conhecer a ferramenta e a gente precisa dominar a ferramenta. Se você domina Excel, você consegue fazer no Excel tudo que precisa fazer no GEF, faça no Excel. Você domina o Excel, você entende o Excel, você consegue extrair a informação do Excel, faça no Excel. Se você conseguir trabalhar com GEF, faça com GEF. Se você entende de R, entende a linguagem R, sabe trabalhar com o programa R, faça no programa R. O importante é identificar essas propriedades e passar para o campo essas propriedades. Outro cuidado, principalmente quando você usa medidas de centralidade, que a teoria dos grafos traz para você e que o GEF também gera para você, você pode tendenciar algumas propriedades que na verdade não são hubs, não são propriedades tão importantes assim. Então, sempre que você for usar outras medidas além do grau de entrada e o grau de saída, verificar, analisar se aquela propriedade realmente é tão importante assim. Finalizando, obrigada. Eu vou tentar fazer um videozinho mostrando como que é no GEF a importação da planilha, a exportação da planilha, como que a gente faz aquela parte visual e posto também. Tá bom? Muito obrigada. Não sei se vai estar pronto quando aparecer esse vídeo aí não, o outro videozinho mostrando o GEF, mas se tiver vai tudo junto.